né? E hoje nós estamos falando de cegos, né? Cegos que guiam cegos. E quando um cego guia outro cego, ambos cairão na cova ou no buraco. Essa passagem, essa citação de Shiva Jesus é muito conhecida, né? Ela é amplamente divulgada, porque ela não está presente somente no evangelho apócrifo de Tomé, mas ela também se encontra nos evangelhos canônicos, então ela é muito conhecida, né? Virou até mesmo uma expressão popular. Mas quem é cego para Samana Jesus? Que natureza de ausência de visão ele está falando? Obviamente que ele não está se referindo à cegueira orgânica, que é uma deficiência, né, orgânica que não permite que as pessoas tenham a visão física. Não é dessa visão que ele está falando. Cego para os mestres do amor-sabedoria, incluindo aqui Shiva Jesus, são aqueles que não percebem a luz do divino ser, que não têm percepção além da perceptividade grosseira dos aspectos físicos concretos imediatos que nos são transmitidos pelos sentidos físicos. Todos aqueles que têm essa ausência de visão das essências mais profundas e das dimensões transcendentais são cegos. Então, o cego para Jesus, obviamente, não é aquele que tem deficiência visual física orgânica, e sim aquele que não tem visão espiritual. E quem tem visão espiritual? Será que todo aquele que diz Senhor, Senhor está no reino ou tem essa visão espiritual? Será que o simples fato de nos declararmos cristãos, de pertencermos a alguma associação religiosa, de nos tornarmos religiosos, isso por si só nos traz visão? A situação não é muito promissora. Se nós formos olhar pela ótica desses mestres, pois que no entendimento deles, a maioria daqueles que se encontram num invólucro físico, numa materialidade orgânica nesse planeta, estão na condição de restrição de visão, estão cegos. Alguns já conseguem ver pálidas luzes, algumas nuances além da materialidade, mas a grande maioria continua absolutamente cega. E cegueira aqui se faz sinônimo de ignorância. E aí também nós precisamos entender o sentido de ignorância, que não se trata de ignorância no aspecto de ausência de conhecimento livresco, conhecimento científico, conhecimento cultural. Não é esse tipo de ignorância. Ignorante para os Vedas, para os mestres do amor-sabedoria, são aqueles que não conhecem a si mesmos. E não conhecendo a si mesmos, não conhecem o plano divino, não conhecem a realidade, verdade da essência divina que a tudo permeia e que é o cerne daquilo que faz com que sejamos
o que somos. Então isso é ignorância. Então ignorância não é ignorância sobre alguma coisa, mas ignorância em relação a algo ou alguém. Esse algo ou alguém somos nós mesmos, naquilo que é a nossa verdadeira constituição espiritual. Então, nesse sentido, cegueira e ignorância se tornam sinônimos. Poderíamos refazer essa leitura das palavras de Shiva Jesus, trocando cego por ignorância. E assim teríamos, quando um ignorante tenta conduzir um outro ignorante, ambos se desviarão, ambos cairão no abismo. E veja quantos ignorantes existem tentando guiar outros tantos ignorantes. Quantos líderes que nós vemos, que se colocam numa situação de liderança, que querem impor uma liderança a muitos, e que são eles mesmos cegos, porque não vivenciam a verdade. E mais uma vez, verdade aqui não se trata de verdade sobre alguma coisa, uma verdade conceitual. E sim, falamos aqui de uma verdade essencial, ou seja, a verdade daquilo que sou, a verdade daquilo que faz com que eu seja o ser que eu sou. Quando nós ampliamos e estendemos o nosso olhar para a maioria das instituições, nós vemos que elas se enquadram perfeitamente nisto que é posto por Shiva Jesus, porque, de fato, são cegos tentando conduzir cegos. Porque aquele que enxerga, aquele que vê, ele não necessita ser guiado. Ele não necessita ser orientado e conduzido, porque ele já tem a autocondução. Ele já se tornou um ser luminescente, luminífero. Ele se tornou um ser lucificado. E essa lucificação vem pela luz interior, pela autoconsciência de si mesmo. Então ele não precisa ser guiado e ele não quer ser guiado. Porque onde existe multidão, onde existe espírito gregário, não existe verdade. Quanto muitos dividem e compartilham a mesma certeza, desconfiem. Porque algo está errado. Se nós partimos da unicidade do ser, e nessa unicidade cada um tem a sua natureza para ser vivenciada, para ser sentida, e quanto nós abdicamos desse caminho individual que somente uma pessoa pode percorrer, que somos nós mesmos, por isso que a porta é estreita, e buscamos o caminho coletivo, as estradas largas, onde grupos enormes caminham juntos, como dóceis rebanhos, obviamente que nós não estamos verdadeiramente no nosso caminho. E se não estamos no nosso caminho, nós não estamos na visão. E se não estamos na visão, obviamente que estamos no estado de cegueira. O mundo é um colegiado de cegos. As pessoas falam do que não conhecem.
e geralmente não vivem aquilo que pregam. Falam de Deus, mas não têm essa realização de Deus. Porque quando há verdadeira realização de Deus, o que desce sobre nós é um silêncio profundo. Todo discurso teológico, na verdade, é uma tentativa de encobrir uma ausência, um vazio. É uma tentativa de se justificar para buscar um sentido para isso que somos. Nós facilmente nos rendemos aos discursos pré-elaborados, às verdades que são passivamente transmitidas. E desde a infância nós somos condicionados a nos submeter a essas verdades. Essa imposição vem da educação familiar, vem da educação escolar, vem da religião na qual nós fomos educados. Tanto que é muito comum em todas as religiões falar de doutrinamento ou doutrinação, ou de evangelização, ou seja, é uma imposição de um princípio ou de uma maneira de olhar o mundo que não é a maneira que o próprio ser encontrou por si mesmo. Ou seja, isso vem de fora. E o nosso movimento, para que possamos ter luz e visão, tem que ser o movimento contrário. Não aquilo que vem de fora e tenta nos preencher, mas aquilo que sai de nós e tenta esvaziar o que está fora. E a maioria de nós segue caindo em buracos, caindo em abismos, caindo em covas. E por repetirmos padrões, nós retornamos a este planeta vezes incontáveis e sempre estamos presos aos mesmos atavismos, aos mesmos condicionamentos. Nós somos seres repetitivos. Por que somos repetitivos? Porque perdemos a nossa capacidade criativa. A capacidade criativa só vem da espontaneidade, só vem do estado de inocência, só vem do vazio. Então nós deixamos de ser seres criativos, ou seja, aqueles que têm a capacidade de ver o novo em cada coisa. Nós só vemos aquilo que já é conhecido. Quando nós olhamos para algo, nós não vemos algo, nós vemos o conceito desse algo que já está cristalizado em nossas mentes, em nosso curral conceitual. Então, nossa visão de cada coisa e do todo é condicionada pelos nossos condicionamentos. Não há esse estado de inocência, de pureza, esses olhos virginais capazes de ver sem julgar, sem conceituar. É isso que nos possibilita o estado de criatividade, de espontaneidade. É interessante que Shiva Jesus, nesse mesmo evangelho apócrifo de Tomé, isso aí nós já até
passamos por esse aforisma, quando ele diz que, ao se materializar em carne, se fazer carne nesse mundo, ele encontrou todos embriagados. E nenhum tinha sede da verdade. Quando se diz todos embriagados, o que essa embriaguez provoca? A cegueira. Porque quando estamos embriagados, nós não conseguimos ver a realidade como a realidade é. E todos nós estamos, por demais, embriagados de mundo. Estamos contaminados por essa percepção de mundo que não nos permite ver o que está além desse mundo. E esse mundo, acreditem, é uma ilusão. Tudo isso que nós vivemos e acreditamos é uma ilusão. Existe uma realidade que transcende essa condição manifesta material concreta que nós percebemos pelos nossos sentidos físicos. É por isso que Shiva Jesus dizia: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus anjos viriam em combate para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Isso ele disse para Pilatos, quando Pilatos o submeteu a um inquérito, pouco antes dele ser martirizado e morto. Então nós temos como verdadeiros, autênticos caminhantes, postulantes a um estado de lucidez, de avaliar o quanto nós ainda temos escamas em nossos olhos que não nos permite ver as coisas como as coisas são. Quanto entulho ideológico, quanto lixo conceitual nós ainda carregamos, que geram os pré-conceitos. Toda ideologia é uma prisão. Quando nós nos submetemos a uma ideologia, seja ela qual for, nós estamos nos limitando e aprisionando. Por isso que Shiva Jesus insistia no fator do renascimento. Como ele disse a Nicodemos, naquele encontro às escuras à noite que teve com Nicodemos, que era um doutor da lei, que era um príncipe entre os judeus, que era um membro elevado do Sinédrio, e Shiva Jesus afirmou a Nicodemos: não se espante que a ti te diga, é necessário que nasças de novo, se queres ver o reino. Porque o reino não corresponde a isso que vemos na materialidade. E esse nascimento de novo significa morrer para tudo aquilo que pensamos conhecer. Morrer para todos esses condicionamentos que trazemos. Nos permitir uma morte mesmo. Né? Morrer para o nosso ego, morrer para a nossa personalidade. Abrir mão disso que pensamos ser, para encontrar aquilo que verdadeiramente somos. Então, aquele que não nasce de novo, não pode entrar no reino. E esse reino, para Shiva Jesus, não é um lugar geográfico, esse reino é a vivência do próprio ser em verdade e luz. O reino é interno. O reino é uma condição intrínseca, o reino é um estado consciencial. E ele dizia isso a Nicodemos e Nicodemos não entendia. Nicodemos chegou a fazer um questionamento absurdo, infantil, para um doutor da lei. Ele disse:
ele perguntou a Jesus: então, mestre, terei eu que retornar ao ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez, sendo eu um homem velho como sou? Olha o absurdo da pergunta pela ausência da compreensão. O que levou a Jesus dizer para ele: Nicodemos, Nicodemos, se eu te falo das coisas da terra e tu não me entendes, o que dirá se eu te disser das coisas do céu ou dos mundos celestes de onde eu descendo? Essa é uma boa questão. Imagina se Shiva Jesus falasse dos mundos celestes de onde ele veio. Para nós que estamos aqui nessa restrição cognitiva, nessa estreiteza intelectiva, sem perceber e enxergar nada, cegos como somos, porque nós não temos ideia desses reinos. Um ser, uma consciência crística, nós não temos ideia de que mundos esses seres vieram. Nós não temos a menor ideia do que é um mundo espiritual. A literatura espírita traz muitas descrições de mundos ou cidades do plano astral, mas o plano astral é apenas uma contraparte desse plano material, é muito próximo daqui, é ainda um estado material. Embora de matéria quintessenciada, ainda é material. Então não tem nada a ver com mundos espirituais. Os mundos espirituais não são essas cidades do mundo astral que são descritas nestas literaturas. Nosso lar não é um mundo espiritual. É um mundo transitório. É um mundo de erraticidade, ou seja, para aqueles que desencarnaram e ainda não têm condições de estarem no mundo espiritual e precisam retornar para um renascimento na carne ou uma reencarnação para uma nova jornada. Então nós não conhecemos o que é verdadeiramente os mundos espirituais. A literatura védica fala desses mundos. Ali é chamado de Vaikunta, ou Brahma Loka, que são os mundos espirituais. Nós não temos noção do que são esses mundos espirituais, principalmente porque esses mundos espirituais, por serem espirituais, eles são destituídos de materialidade. Eles são puro estado consciencial de deleite absoluto, de bem-aventurança. Nós não conhecemos nada disso. Então nós somos cegos, mas somos cegos muito arrogantes. Muito arrogantes porque nós pensamos saber. Por que Sócrates foi considerado o homem mais inteligente do seu tempo? Porque ele reconheceu que ele não sabia. Enquanto todos pensavam que sabiam algo, ele chegou ao estado de perceber que ele não sabia. Eu só sei que eu nada sei. E é por isso que ele era mais inteligente do que todos, porque enquanto todos estavam na ilusão de saber algo, ele chegou à conclusão ou à realização dessa compreensão de que ele, na verdade, não conhecia nada. Que todas essas teorias que ele trazia não representavam nada perante o infinito, perante a eternidade, perante a transcendência. Porque todo aquele que acha que sabe, ele é cego. As luzes só começam a vir para os nossos olhos quando nós reconhecemos que não sabemos. E aí nós vamos ter uma relação com o plano divino totalmente diferente, que não é uma relação de apropriação através do conhecimento, e sim de integração através da vivência,
do êxtase. Os cientistas acham que existem duas realidades, o conhecido e o desconhecido. Então, o esforço da ciência é de reduzir o desconhecido através da ampliação do conhecido. E a arrogância da ciência acha que um dia chegará ao ponto de que tudo se torne conhecido. Só que não existe só o conhecido e o desconhecido. Existe o conhecido, o desconhecido e o que não pode ser conhecido, que é aquilo que nós chamamos de mistério. Daí o termo místico, porque são realidades além das nossas faculdades intelectivas humanas no estado encarnatório nesse planeta. Nós somos seres vivendo dentro de um quarto fechado, com porta e janelas trancadas, achando que conhece o universo. Então, é esse estado de humildade, de reconhecer que somos insuficientes para compreender o que está além desses mundos físicos, é que nos permite o estado de visitação celeste. Porque, por vezes, Deus nos visita. Mas Ele só nos visita quando nós saímos de casa. Ou seja, é preciso que nós expulsemos, né, figurativamente falando, esse ser egóico, esse ser personal, né, que tomou conta da nossa moradia, para que, através do vazio, esse estado de graça, esse estado de presença divina possa nos visitar. É muito interessante, nós estamos nos lembrando aqui de Bhagwan Shri Ramana Maharshi, que era um ser iluminado. Aliás, ele era um avatar, ele era um avatar de Shiva, né? Ele era a própria manifestação de Shiva no planeta. E muitos intelectuais procuraram Bhagavan, muitos, né, para tomar conselho com ele, para poder propor discussões filosóficas e espirituais. E é interessante que Bhagavan às vezes dizia apenas Sumairu, Sumairu, Sumairu. Sumairu significa fique quieto, cala a boca, cale a mente, para de falar, para de pensar, para de fazer barulho, esvazia. Sumairu, fique quieto. Às vezes tudo que nós precisamos é de ficar quietos. Note como nós temos movimentos demais. A nossa mente não para. Nós somos ansiosos, inquietos, estamos sempre querendo fazer algo. Nunca estamos satisfeitos com o que temos, onde estamos. Sempre queremos ter o que não temos, estarmos onde não estamos. E nossa mente não para de maquinar, não para de desejar. E quanto contemplamos um desejo, a mente já cria outros desejos e nós nunca estamos satisfeitos. Então, via de regra,
a vida no planeta é um movimento absurdo que não leva a lugar nenhum. Corremos, corremos, corremos para não chegar a lugar nenhum. Vivemos como se nunca fôssemos morrer. E morremos como se nunca tivéssemos vivido. Por isso Bhagavan diz, Sumairu. Sumairu, fique quieto, para. Eu imagino Bhagavan falando isso para os intelectuais, né, que chegavam para propor grandes teorias, para discutir os Vedas, para discutir os Upanishads, né, e ele ouvia aquilo e dizia, Sumairu, fique quieto, para, esvazia, faz silêncio interior. Como que você vai escutar se você não para de falar? Se sua mente não dá trégua? Se você não cria um estado de silêncio interior? Se você não vivencia sunyata? Sunyata significa vazio. Mas não é um vazio de ausência, é um vazio de plenitude. A meditação traz sunyata. De repente a sua mente para. Os seus sentimentos suavizam. E você percebe algo dinâmico, vivo, que sempre esteve com você. Que é a presença divina. Que é a verdade do ser que cada um de nós é. Mas para isso tem que parar. Então eu acho magnífico essa expressão que Bhagavan usava com os inquiridores, com os pandites que o procuravam para indagar sobre Deus, sobre espiritualidade. Ele dizia, Sumairu, Sumairu, fica quieto, para, aquiete-se. Você está correndo tanto para chegar aonde? Para que tanta ansiedade? Para que tanta velocidade? Por que você acorda de manhã com um sentimento que já está atrasado para tudo? Onde vai te levar essa ansiedade? E tudo que você tem feito, o que representa isso? Como você está fazendo uso da sua energia divina e sagrada, do seu elan vital? Sumairu. Sumairu. Fica quieto. Que eu não estou, amados, falando isso para vocês, não. Estou falando para mim, tá? Eu estou me vendo diante de Bhagavan, Shri Ramana Maharshi, e ele dizendo para mim, Sumairu, fica quieto. Quando nós observamos e percebemos que a maioria das coisas que nós fazemos não tem importância nenhuma. Hoje, por acaso, eu passando pelo YouTube, eu acessei um vídeo que falava que mostrava sobre uma comissão parlamentar de inquérito e a discussão de parlamentares com os ânimos tão acirrados, e aí vem aquela sensação, o que eles estão fazendo das suas energias divinas e sagradas? Onde vai levar tudo isso? Para que tudo isso? O que representa tudo isso? Nós pensamos que viemos fazer muitas coisas no mundo, mas na verdade nós viemos fazer apenas uma. Uma única coisa. E que coisa é essa? E aí
nós recorremos a Shiva Jesus. Naquela célebre passagem, quando ele chega na casa de Lázaro, e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, enquanto Marta se agitava para poder arrumar a casa, cozinhar, receber a Jesus e seus seguidores, Maria esqueceu de tudo isso e simplesmente se jogou aos pés de Jesus para estar na presença de Jesus e para ser nela mesma a presença. E Marta, vendo aquilo, censurou Jesus, que não chamava a atenção de Maria, né? Incitando a Jesus que obrigasse Maria a ajudá-la nos afazeres de casa. E o que Jesus diz para Marta? Marta, Marta, tu te inquietas e te impacientas com muitas coisas. Mas somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada. Só existe uma única coisa necessária. E essa foi a escolha de Maria. Nós só viemos a esse planeta por uma razão apenas. E por não perceber a razão de estarmos aqui, é que nós estamos fazendo tantos movimentos giratórios, rotatórios, que sempre nos trazem ao mesmo lugar. Nós não avançamos, apenas rodamos. Uma única coisa é necessária. E que coisa é essa? Shiva Jesus, ele é inquietante. Ele é inquietante porque ele nos tira da nossa zona de conforto. Ele nos tira desse lugar comum. Ele nos tira da passividade de nossa cegueira. Por quê? Porque na condição de cego nós não entramos no mundo espiritual. O mundo espiritual não é para cegos. Esse planeta é para cegos, mas o mundo espiritual não. Para entrar no mundo espiritual precisa da luz que ilumina o caminho. Mas essa luz não é externa. Essa luz é interna, é a nossa própria luz. É por isso que não precisamos ser iluminados. Nós precisamos é ser lucificados, ou seja, nós precisamos despertar e vivenciar da nossa própria luz. Não da luz dos outros, não da luz das instituições, não da luz das igrejas, não da luz dos guias da humanidade, da nossa própria luz. Enquanto nós não despertarmos a nossa própria luz, nós somos cegos e que vamos ficar batendo na porta de cegos, pedindo a ele para nos guiar. E ao nos guiar, esses que são também cegos vão nos conduzir para buracos. Todos cairão na cova. Obviamente que não é essa uma visão muito alentadora. Mas esse é o nosso estado. E remover essas escamas dos olhos exige de nós coragem, compromisso. Exige que nós possamos sair de uma zona de conforto. Porque nós estamos muito comodamente assentados naquilo que pensamos conhecer. Nós temos um discurso pré-elaborado sobre cada coisa. Sobre o que é o mundo, sobre o que é Deus, sobre o que é religião. Então nós temos que ter um desprendimento para ir além do conhecido.
Eu já contei essa história, vamos contar de novo, de um homem que procurou um mestre, né, um mestre iluminado, né, um grande yogi, né, porque ele se sentia completamente angustiado, porque ele não via sentido na existência. As respostas que ele encontrava não eram satisfatórias, não o preenchiam. E ele procurou esse homem santo, que era um homem de realização espiritual, né? E a única coisa que esse homem santo perguntou para ele esticou um dedo e perguntou: o que você está vendo aqui? A única coisa que ele perguntou. Aí o homem disse: eu vejo um dedo, eu vejo o seu dedo. Aí ele falou: pode ir embora, você não está pronto. Volte daqui a alguns meses. Aí o homem foi embora, daí a alguns meses o homem volta, se coloca humildemente na presença daquele ser iluminado, daquele homem santo. E de novo o homem santo faz assim com o dedo e pergunta a ele: o que você vê aqui? Aí ele fala: mestre, eu vejo o dedo, vejo um dedo, o seu dedo. Vai embora. Você não está pronto. Não adianta, não há nada que eu possa te dizer que vai alcançar. Volte daqui a uns meses. E aí, daí um mês ele volta e o mestre a mesma coisa. Coloca o dedo em riste e pergunta para ele: o que você vê aqui? E ele volta a falar: o dedo. Eu vejo o seu dedo. E mais uma vez ele é mandado embora. E isso se repete várias vezes. Até que um dia, aquele homem chega lá e o mestre coloca o dedo e pergunta: o que você vê aqui? Né? E o homem responde: eu não vejo o seu dedo, mas eu vejo além do que é visto. Eu vejo todo o espaço infinito que está em torno daquilo que é o objeto da percepção. E de fato o vosso dedo não significa absolutamente nada perante tudo aquilo que é o entorno, que está além daquilo que é percebido. E aí o mestre acolhe ele e fala: agora você está pronto para receber instrução e alimentos espirituais. Porque você quebrou o paradigma da visão. Você não está olhando para algo, mas está olhando através de algo. Esse é o ponto. O cego sempre olha para algo. Aquele que vê porque olha através de algo. Então, o cego vê o mundo. Aquele que tem visão vê através do mundo. Todos os eventos, todos os acontecimentos são apenas uma forma de conduzi-lo além daquilo que é visto. E essa é exatamente a diferença entre enxergar e ver. Quem enxerga percebe algo. Quem vê percebe através de algo. Ou seja, o mundo é apenas uma linguagem simbólica que me remete a um estado de compreensão e cognição além do que é visto, além do que é percebido.